essa mulher gorda, né? Que gentil feição de damas, não sei como vos diga, que tudo é cu e mamas e barriga. As mamas dão pelo ventre, o ventre pelos joelhos, e do cu até aos artelhos, gordura sobressalente. A renego de tais damas é forçado que o diga, porque tudo é cu e mamas e barriga. Corrigem-na muito bem, porém com muita pena, que tapeiro eu já estou traduzindo. Porque lhe fizeram querena no rio de Sacavém. Revolta de ambas as camas, isto com muita fadiga, porque tudo é cu e mamas e barriga. Corrigiram-lhe o costado, mas a quilha ficou podre. Remendaram-lhe com um odre do avesso tosquiado. E com 3 peles de gamas, muita estopa de estriga, porque tudo é cu e mamas e barriga. Não prestou calafetar, porque faz água profundo. Já não há crespi no mundo que lhe a pudesse vedar. Ao diabo dou tais damas, é forçado que o diga, porque tudo é cu e mamas e barriga. Mas quedaram-lhe as estoras, encostou-se sobre mim. Teve debaixo crespim bem há cerca de 3 horas. Já renegava das damas, saiu com muita fadiga, debaixo de cu e mamas e barriga. Então ela cai em cima dele, passa lá um longo tempo, né? Ele achou até que ia morrer. Então, primeiro, a palavra cu não tinha a mesma força pejorativa de hoje, eu digo, com um palavrão, né? Não era exatamente igual. Vai aparecer em outros poemas e outros autores. Mas o que eu queria acentuar é esse refrão, né? Ele vai terminando sempre que tudo é cu e mamas e barriga. Isso vão estar no final de cada um das estrofes. Era muito comum nas cantigas de amigo, né? É muito comum, por exemplo, em muitas canções populares, né? As canções na viola, que você termine sempre do mesmo jeito, com a mesma terminação. Então vocês observem, gente, que é um poema do ponto de vista estético, né? Irrisório, insignificante. É um poema ali para ter, certamente provocou gargalhada lá no momento em que foi lido numa dessas reuniões palacianas aí. Então, entre os autores que eu destaco ligados à poesia palaciana, um deles é o próprio Garcia de Rezende, que viveu em cerca de 1470 a 1536, né? Morreu aí em torno de 66 anos. Além de poeta, foi historiógrafo, desenhista, músico e cantor. Foi secretário particular do rei Dom João II e depois secretário do rei Dom Manuel, ok? Além de organizar o Cancioneiro Geral, redigiu também A Vida e Feitas de Dom João II e também uma miscelânea e variedades históricas de 1554. Do Garcia de Rezende, eu selecionei para vocês um trechinho de um poema chamado Trovas à Morte de Dona Inês de Castro. Não se deixem se perder pelo título. Trova é o poema com 4 versos, né, em que todos os 4 versos rimam. Você pode rimar o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto, ou pode rimar o primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro, né? Isso é uma trova nos dias de hoje. Não é o caso aqui. A palavra ainda vem lá daquela ideia de trovador, as produções dos trovadores, ok? É interessante o texto porque você tem ora a voz é dada para uma pessoa, ora é dada para Dona Inês.
e começa assim: Senhora, se algum senhor vos quiser bem ou servir, que tomar tal servidor, eu lhe quero descobrir o galardão do amor, por sua mercê saber o que deve de fazer. Veja o que fez esta dama, que disse vos dar a fama, se esta trova quereis ler. Então aqui é uma espécie de narrador que está introduzindo a história. Aí vem uma rubrica. Rubrica são aquelas indicações de um texto para o teatro, ou para a televisão, tal, filme, em que você tem a indicação de quem vai falar, em que circunstância ele vai falar. São indicações que orientam as pessoas envolvidas na peça ou no filme, tipo de figurino, que horas se passa a cena, se tem música ou não tem música, um fundo musical, né? Com que entonação vai ser dita a frase, coisas do tipo. Então vem uma rubrica chamada Fala Dona Inês, né? Então o texto passa do narrador para a Dona Inês. Ela diz: qual será o coração tão cruel e sem piedade, que ele não cause paixão, uma tão grande crueldade e a morte tão sem razão? Então, lembrando que Dona Inês de Castro, ela foi morta pelo, entre aspas, sogro, né? O rei, ouvindo seus conselheiros, manda que matem Dona Inês quando o amante dela, que era o filho do rei, né, Dom Pedro, estava afastado. Então, Dona Inês aqui, ela está nos comovendo, né? Isso chama-se patos em grego, daí vem simpatia, antipatia, né? Sofrer junto. Ela quer que nós soframos junto com ela. Então ela diz: qual será o coração tão cruel e sem piedade, que lhe não cause paixão, uma tão grande crueldade e morte tão sem razão? Triste de mim, inocente, que por ter muito ardente lealdade, fé e amor ao príncipe meu senhor, me mataram cruamente. Então ela, depois de morta, está nos falando, é o espírito dela. A minha desaventura, não contente de acabar-me, por me dar maior tristura, me foi pôr em tanta altura, para lá do alto derribar-me, quer dizer, me derrubarem, né? Que se me matar alguém antes de ter tanto bem, em tais chamas não ardeira, pai, filhos não conhecera, nem me chorara ninguém. Eu era moça, menina, por nome Dona Inês, de Castro, de tal doutrina e virtudes que era digna de meu mal ser, ao contrário, vivia sem me lembrar que paixão podia dar, nem dá-la ninguém a mim. Foi-me o príncipe olhar por seu nojo e minha fim, né? Então, para o seu pesar e para a minha morte, ele veio de se apaixonar por mim, olhou e se apaixonou. Começou-me a desejar, trabalhou por me servir. Fortuna foi ordenar 2 corações conformar a uma vontade vi. Conheceu-me, conheci-o, quis-me bem e eu a ele. Perdeu-me, também perdi-o, nunca até a morte foi frio. O bem que triste pus nele. Aqui dou um salto. 2 cavaleiros irosos que tais palavras lhe ouviram, muito cruz aqui é cruel, e tão piedosos, perversos, desamorosos, contra mim rijo se viram, com as espadas na mão e atravessaram o coração. A confissão me tolheiro, este é o galhardão que meus amores me deram. Então, gente, numa leitura que o Maçom Moisés faz desse trecho, ele diz que causa surpresa a ter dado voz à personagem, né? Quase uma peça de teatro mesmo. Então, certamente na hora que foi declamada, né, você tinha personagens que iam tomando o papel. Então era uma encenação mesmo, né? Um jogo dramático. Se não era teatro, era um jogo dramático. Então é muito interessante a Dona Inês ter a palavra. Lembra um pouco as cantigas de amigo, em que a musa falava, né? A mulher falava, chorando pela distância do seu amado.
Aqui nós temos o uso do redondilho maior, como eu falei, o livro consagra a medida velha, né? Que é um ritmo muito popular. Então, desde há muito, o metro da redondilha maior é usada pelo povo, né? Nas cantigas de roda, por exemplo, você vê o uso do sete sílabo no cordel e outros, né? O texto é um autêntico poema palaciano. Notem que inclusive os personagens, né, são da nobreza, ok? Agora, muito interessante, o Maçom Moisés coloca uma questão muito interessante. Como Garcia de Rezende escreve um poema para exaltar uma espanhola. Ele que era português, ela que era espanhola. Ele que era tão ligado à questão da religião, vai falar de uma mulher que antes do casamento, né, ela tem relações sexuais e dá filhos ao Dom Pedro. E ele mesmo responde, não é? Que o que ocorre aqui não é a fixação na personagem, na origem da personagem, se era pecador ou não. É a questão do drama humano. Ele diz que o autor aqui age como um verdadeiro português, né? Questão do sentimentalismo, da emotividade. É um traço da escrita portuguesa, esse lirismo, né? Muito acentuado, a saudade, coisas que o valham. Então, na verdade, ele esquece as circunstâncias, né, da personagem, questão da origem da personagem, tudo, se foi pecador ou não, para centrar-se sobre uma figura dramática, alguém que vive um drama, né? Esse drama é que o atrai. Então, sobretudo aí o sentimento ganha o primeiro plano. É interessante que o mesmo ocorre com o Camões. O Camões também vai tratar nos Lusíadas do drama da Inês de Castro, e também ali, mesmo sendo uma epopeia de exaltação para os portugueses, das Lusíadas, né? Mesmo assim, a Eugênia de Castro aparece como heroína nesse sentido do drama do humano, ok? E ele traz aqui inclusive um adendo que só no século XIX, com Eugênio de Castro, né, que é um autor ligado ao simbolismo, é que você vai ter uma reabilitação, né, uma reabilitação de Inês de Castro, ok? Essa reabilitação não está nem em Camões e nem em Garcia de Rezende, ok? Bom, eu selecionei aqui mais 2 ou 3 poemas do período. Um que eu adoro demais, que é do Sá de Miranda. Aquele Sá de Miranda que eu já falei para vocês. Muito embora lá da medida nova, ele vai trazer, mas está cultivando a medida velha. Olha o poema como é bonito. É um poema formado por apenas 3 estrofes, cada um com 4 versos. Comigo me desavim, quer dizer, tem desacordo comigo. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Então, aqueles que me causam tristeza, raiva, tal, eu fujo deles, mas pena que não posso fugir de mim. Que meio espero ou que fim do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Né? Então, olha como a modernidade do poema, né? O ser que se cinde, né? Que se divide em 2. Existe um eu que fala, e o eu, né? De quem eu sou inimigo. Eu me desdobro. Recomendo a leitura de O Duplo, de Romano Santana, né? Romano Afonso de Santana,
poema belíssimo, né? Chamado Duplo. Então você tem no século XX alguém que vai tratar um tema que já estamos lá no século XV, e você já tem esse trabalho, né? Ok? Outro poema que eu também adoro é um poema do João Ruiz de Castelo Branco, chamado Cantiga Sua Partindo-se. Então esse verbo aí, ele é ambíguo. Olha o trabalho de linguagem, né? Então, Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum, por ninguém. Então estão se separando e ele leva consigo essa tristeza no olhar. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Então é tão grande a tristeza pelo afastamento que ele prefere a morte 1000 vezes. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. O João Ruiz de Castelo Branco, gente, ele era da nobreza, foi contador da guarda e teria frequentado o Palácio Real durante o reinado de Dom João II, né? Esse é um dos poemas mais famosos do Cancioneiro Geral, né? O poema se mostra como uma versão enriquecida e modernizada das cantigas de amor. Vocês lembram lá, né? Que o eu poético masculino sofria pelo desdém da amada, né? Aqui não há desdém, apenas há o afastamento. Por isso é uma versão atualizada. Note-se que senhora, parte tão triste meus olhos por vós, meu bem. Essa senhora já não é mais a fidalga, né? Mas uma mulher do povo, ok? Lembra que lá era chamado de senhor, né? No galaico português. Minha senhor, era minha senhora. Quem dizia se o senhor estava se referindo a homem ou mulher era o possessivo, né? Minha senhor. Aqui não, já é senhora, o português atualizado, né? E já não é mais aquela assimetria que nós temos na cantiga de amor, em que o poeta está aqui embaixo enquanto a musa está lá em cima, né? Há uma distância grande entre os dois. Inclusive essa distância, os críticos, os analistas acentuam que seria pelo fato de que ela seria a representação da rainha, com poucas mulheres na corte, e como o alvo tinha que ser uma mulher da nobreza, né? Então ele olha para ela com esse olhar, com essa atitude muito tensa, porque ela está hierarquicamente superior a ele. Aqui já não é mais isso, né? O verso é o redondilho maior, como falei. Aqui você tem a musicalidade sem precisar de instrumento musical. Senhora, partem tão tristes, né? Então essa maneira de você ler, colocando, né, a ênfase numa palavra ou noutra, se você vai subir ou se você vai descer, a entonação, né? A dor em razão de deixar a amada provoca uma cantiga muito triste, né? O poema trata de tema frequente no período, a saudade e a tristeza sem fim. Então aquela ideia de que o romantismo e o realismo, muito embora seja o nome de duas escolas pontuadas no tempo, eles são representação de movimentos que sempre existiram, né? Uma vai para o alto, outra para o baixo, um para o corpo, outro para o espírito, para a matéria, né? Para a transcendência, a idealização e o realismo. Então aqui você tem esse pêndulo se movimentando em direção do romantismo no sentido genérico, né? O romantismo do sofrimento. E para fechar, pessoal, um poema de Jorge de Aguiar. Coração, já repousavas, já não tinha sujeição, já vivias, já folgavas, pois por que te subjugavas outra vez, meu coração? Então o coração dele estava
estava livre e de novo voltou a ser escravo. Escravo de quem? Da paixão. Sofre, pois te não sofreste na vida que já vivias? Sofre, pois tu perdeste. Sofre, pois não conheceste, como tu outra vez perdias. Sofre, pois já livre estavas e quiseste sujeição. Sofres, pois te não lembravas das dores de que escapavas. Sofre, sofre, coração. Lembrei de uma canção do meu tempo, por favor, me perdoem. Alguns de vocês têm idade de ser quase meu neto. Mas uma canção da minha época, não é? Acho que do Zé Augusto, né? Coração, diz pra mim por que é que eu sofro desse jeito e por aí vai. Ele falando com o próprio coração, é exatamente o que nós temos aqui, né? Então, para mostrar que esses movimentos não estão lá no passado, num museu do passado, eles vão se atualizando, né? Nós vimos isso na atividade envolvendo as cantigas de amor, de amigo e cantigas satíricas. Então, eles vão se atualizando no tempo, né? Ok? Então, na cantiga abaixo, a novidade para a época consiste no tema da recaída amorosa. O cidadão volta a amar e volta a sofrer. Ok? Então, gente, com esse poema nós encerramos nosso 6º encontro. Ok? E nos vemos no próximo para tratarmos do teatro de Gil Vicente. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.